Hoje, para variar, o assunto é sério e você já parou para pensar por que tantos assessores estão saindo da assessoria da XP insatisfeitos? Será que esses profissionais às vezes cansaram de vender sonhos ou perceberam que eles é que se iludiram com o sonho inicial da profissão, que não foi bem o que eles imaginavam? A gente está falando de uma galera abandonando o barco e adivinha quem que está nesse barco? Muitas vezes muitos clientes e o seu suado dinheiro. Você pode ser um deles. Inclusive, muitas dessas práticas erradas, discutíveis, que eu vou te falar aqui, já eram conhecidas por mim lá atrás, quando eu comecei a pensar em trabalhar com investimentos, cogitei ser agente autônomo, assessor de investimentos. Eu queria, inclusive, mas quanto mais eu conhecia os bastidores, mais eu desanimava, mais eu ficava desanimado. Mas só que teve coisa aqui que me surpreendeu ainda assim. E muito do que eu vou te falar não é opinião, não é a minha visão. Claro que vai ter a parte do vídeo na qual eu vou te dar a minha opinião, mas muito aqui do que eu vou falar são relatos de quem viveu essa experiência, relatos de ex-assessores explicando por que largaram a assessoria. E com base nesses relatos eu elenquei aqui 3 principais motivos, na verdade 4, que estão levando assessores a abandonarem a assessoria da XP e até de outras instituições que funcionam com esse mesmo modelo também. E o primeiro motivo é o modelo de remuneração vem gerando desconfiança e uma má fama da instituição. O modelo de remuneração principal da assessoria, e o único modelo até um dia desses, ele é baseado em comissão, o famoso commission-based. Sabe o que isso significa, a grosso modo? Que o assessor só ganha dinheiro se ele vender. Basicamente é isso. E quanto mais ele vender, melhor. Tá? Não é um modelo ruim por natureza, mas dependendo do produto que você está falando ali, e pode ser um problema sim. O modelo de comissão ele já funciona em vários outros segmentos, em outros mercados, e não é um modelo naturalmente ruim, mas como eu falei, dependendo do segmento, dependendo da área, dependendo do serviço, aí sim começa a ter problema. E aí você me pergunta, onde que o cliente fica nessa história? Pois é, o cliente fica exatamente onde você imagina, muitas vezes em segundo plano. Mas a gente nem vai falar do modelo em si agora. O problema é que o modelo, e alguns casos que começaram a virar público, isso sim começou a gerar uma desconfiança entre os investidores, por parte dos investidores. E fica muito fácil você entender por que isso começou a acontecer. Então o cliente ele está sendo prospectado ali, ou até mesmo um cliente que já é cliente do assessor, ele acaba se perguntando, pô, será que isso que estão me oferecendo aqui é o melhor produto, é o melhor para mim, ou é para bater meta, para ganhar comissão? Que nem os casos que eu vi recentemente, até de um assessor empurrando milhões em péssimos investimentos, péssimos produtos para o próprio pai. Tá? Então, aí você, por conta desses casos, essa má fama acaba acontecendo justamente porque o foco muitas vezes é vender produtos que nem sempre são melhores para o cliente. E aí a confiança que deveria ser o alicerce da relação entre o assessor e o investidor, e qualquer que seja o serviço, a confiança é muito importante, vai ficando abalada. O cliente ele começa a desconfiar do que está sendo oferecido, o perfil desse cliente muitas vezes é um pouquinho mais crítico que o cliente de banco ali tradicional, que já é um cara que muitas vezes veio insatisfeito, inicialmente ele confiou, e aí ele começa a ver esse tipo de caso vindo a público, ele começa a ficar desconfiado. E aí você tem assessores desanimados, desanimando com o serviço, com a profissão, justamente por esse motivo. É porque o cliente, quando ele começa a ter esse tipo de objeção, é muito mais difícil, você gasta muito mais energia com um cliente assim para derrubar essas objeções. E mesmo que o assessor seja um cara bem intencionado, ético, mas ele está vendo, olha, a objeção não é nem comigo, é com a instituição por trás aqui. Se eu estivesse atuando como consultor independente, esse mesmo cliente talvez não teria mais tanta desconfiança. E aí o cara desanima, entendeu? Então o que antes ajudava muito os profissionais de investimentos a atuarem fora das instituições financeiras, que era uma bandeira de uma corretora que foi ficando famosa, depois desses casos que vieram estourando ali, vindo a público, começa a virar até às vezes um ponto negativo. O motivo 2 tem a ver com o reconhecimento por ser bom no que faz. O motivo 3 aqui é disparado o mais grave, o mais importante, o mais absurdo que você vai ver. Mas muitos profissionais eles querem ser reconhecidos, não é só dinheiro. Muitos são atraídos porque acham que vão conseguir se destacar como um bom profissional auxiliando seus clientes a montarem suas carteiras de investimento.
Tem uma galera que já entra sabendo como é que é, óbvio, mas você tem aqueles assessores, aquelas pessoas que entram querendo conseguir evoluir realmente como profissionais de investimentos cada vez melhores no sentido mais técnico da coisa, para ser reconhecido. E aí, como em qualquer profissão, só que aí descobrem que os melhores assessores não são os mais preparados tecnicamente, são os mais comerciais. O modelo favorece quem tem a habilidade de vender qualquer coisa e não quem vai estruturar a melhor carteira. Ou seja, o cara se dedica, estuda, entende o que é bom ali para o cliente, para cada perfil, que entende até mesmo de pessoas a ponto de começar a perceber que às vezes o melhor para um cliente não é o melhor para o outro, mesmo que seja. Ele começa a perceber que cada um tem suas características ali e dessa forma ele consegue ser o cara que tem os clientes mais satisfeitos, a pessoa que tem os clientes mais satisfeitos, mas ele não é reconhecido como o melhor do escritório. É o que mais vende que é reconhecido. Você quer depoimento mais pesado que esse aqui, por exemplo? Quanto mais eu estudava, menos sentido para mim fazia vender os produtos para os meus clientes. Um ex-assessor disse isso e aí você vê o absurdo da situação. É por isso que assessores que realmente entendem do mercado, que querem fazer um trabalho ético, técnico de verdade, eles vão ficando desmotivados e acabam, às vezes, abandonando a profissão. Então, no final, quem perde muito com isso é até o cliente, porque quem está ali na linha de frente, vendendo sem muito critério, não pensando muito no cliente, está pensando em bater meta, ganhar comissão, isso é complicado. E o assessor, que poderia realmente te ajudar a crescer seu patrimônio, proteger o seu patrimônio, esse cara ele vai pegando o ranço desse modelo e vai saindo, por isso cada vez mais assessores bons caindo fora, indo trabalhar como consultor ou em alguma gestora que prefere o modelo de fee-based, sem a comissão, e quem fica ali nas assessorias são os comerciais, aqueles que priorizam a venda acima do valor que entregam. E só deixando claro que esses ex-assessores aqui, que eu colhi os depoimentos, eles também falam que tem muita gente competente, bem intencionada no mercado. Só que meio que, em algum momento, essa galera passa por esse dilema. E isso leva ao motivo 3, mais alegado por todos os ex-assessores que largaram a assessoria, é que não se ganha dinheiro sendo 100% ético. Ou seja, mesmo quem está ali conseguindo crescer a carteira de clientes, conquistar a confiança dos seus clientes e segue muitas vezes ali trabalhando da melhor forma, esse profissional ele vai ficando frustrado com o modelo em si. Porque agora a coisa fica mais delicada ainda. Nesse modelo de remuneração, se você for totalmente honesto, dificilmente você vai ganhar dinheiro. É isso mesmo que você ouviu. Resumindo o que o cliente precisa raramente é o que gera mais comissão para o assessor. E aí surge o grande problema pesado do conflito. Não sou eu que estou dizendo, outro ex-assessor aqui. E repito, quanto mais eu estudava sobre investimentos, mais eu percebia que as carteiras dos meus clientes, da minha assessoria em geral, não faziam o menor sentido. Então você imagina a frustração de um cara que estuda, entende o que é melhor para o investidor, para o cliente, mas ele não consegue aplicar porque simplesmente ele não ganha dinheiro fazendo isso. Esse cara vai passar a carreira nadando contra uma correnteza, pô. Uma hora ele não aguenta. Então esse modelo muitas vezes é feito para pressionar o assessor a vender, a boletar. Desde que ele feche o mês com a meta batida, tá tranquilo. Outro ex-assessor aqui comentou: eu comecei a questionar e achar estranho por que todo cliente tinha que ter 5 a 10% em COI. Por que algumas assessorias orientam o agente autônomo, o assessor, a trabalhar desse jeito? E eu te pergunto, será que todo mundo precisa de um COI na carteira? Ou será que é porque o COI gera uma comissão gorda para a corretora, para o assessor? E vai muito além disso. Né? Tem vários outros casos. Por exemplo, carteiras automáticas para o investidor colocar o dinheiro dele ali e todo mês você vai ficar tendo aquele giro automático sem precisar você fazer nada, só que cobrando uma corretagem muito mais elevada. Sendo que a gente sabe que girar patrimônio, quanto mais você mexe, é que nem sabão, menor vai ficando. Por que tem essas coisas? Essa coisa aqui, essa prática de todo cliente ali, você tem que empurrar pelo menos 5 a 10% em COI. Você não vai ver a assessoria, você não vai ver a XP admitindo isso publicamente nunca. Por quê? Porque o que você não pode admitir publicamente, que você tem vergonha, você não deveria nem fazer. Mas tem sim alguns escritórios
que trabalham dessa forma. E o mais triste é que muitos desses assessores, como eu falei, às vezes são pessoas éticas. O ser humano, eu acredito que ele é naturalmente bom, muito melhor, muito mais bom do que ruim. A gente tem muito mais pessoas que são naturalmente boas, querem fazer um bom trabalho, mas acabam sufocados por esse modelo. O conflito de interesses é forte e quem tem valores ligados à honestidade e transparência simplesmente não aguenta. Em algum momento vai rachar fora, não vai mais ficar nesse modelo de commission-based de assessoria. Outra aspas aqui de assessor. No modelo commission-based, você tem dois caminhos. Ou você é ético e profissional e não ganha dinheiro, ou você abre mão de certos valores e aí sim você pode ganhar muito dinheiro. O que você faria nesse caso? Isso aqui é pesado. Todo mundo quer ganhar dinheiro. E eu diria para você que 100% das pessoas que entram no mercado financeiro, que querem trabalhar, que começam no mercado financeiro, entram pensando em ganhar muito dinheiro. Tá? Não tem essa, eu quero ajudar as pessoas a prosperarem, eu quero educar financeiramente, a minha missão. Porra nenhuma, e conversa. O principal objetivo é ganhar dinheiro, é o de todo mundo. E quem não fala isso está sendo hipócrita. Só que entram também achando que vão conseguir ganhar muito dinheiro ajudando as pessoas, muitos deles. Só que se desiludem quando começam a trabalhar dessa forma e ver que é desse jeito que funciona. Outro ex-assessor que comentou isso daqui e eu achei forte demais. Ele disse mais ou menos isso aqui. Até o cara mais ético do mundo, em algum momento, quando percebe que ele não está ganhando muito dinheiro ou que ele está apertado e precisa ganhar uma grana a mais, ele começa a se questionar. O que isso quer dizer aqui? O cabo de guerra interno entre a ética e o bolso começa a puxar ali para o lado da comissão em algum momento. Então imagine a situação. Você é o cara que começou a escolher o caminho 1 e topou fazer um bom trabalho e não ganhar muito dinheiro. Ou ganhar muito pouco ali, muito menos do que você ganharia escolhendo o caminho 2. Mas aí a sua filha fica doente, seu filho fica doente, o tratamento é caro, as contas começam a não fechar mais e você sabe que se você ligar para alguns clientes e oferecer uns produtos ali, eles vão aceitar. A confiança desses clientes é tão grande em você que eles vão praticamente autorizar qualquer operação que você fale e você fala, porra, bicho, se eu meter esses coins aqui esse mês, vai entrar tantos mil a mais e eu tô precisando, esse cliente tem milhões, não vai fazer falta, começa a pesar. E aí você vê como a coisa fica complicada. O conflito de interesses em algum momento vence e a ética vai ficando de lado. Isso é natural, o ser humano não pode se expor a esse tipo de mercado, a esse tipo de modelo por muito tempo, senão ele acaba sendo engolido. E digo mais, confiança é o ativo mais valioso nesse mercado, em qualquer um eu diria, e quando quebra não resolve mais. E é por isso que tem tanta gente deixando, porque muitos assessores simplesmente não conseguem continuar jogando esse jogo. Eu fiz esse teste antes de gravar esse vídeo. Eu fiz um teste, eu atuo como consultor de investimentos, não pelo modelo de comissão, pelo modelo de fee-based. Eu não ganho comissão de cliente nenhum, mas eu presto consultorias e eu mandei um script prontinho ali, como muitas corretoras mandam, muitos assessores mandam, oferecendo COIs para esses meus clientes e praticamente todos eles, eu já havia falado em call ou por áudio que COI não é legal, não é um bom investimento, que eu não acho que presta, tá? Não faz sentido para absolutamente ninguém. Todos aceitaram, todos toparam fazer o investimento. Vamos ver, eu preciso tirar o dinheiro que está no fundo DI, no Tesouro Selic, para a gente fazer isso daí, gostei e tal. Todos aceitaram, com exceção de um, que falou, gostaria de entender melhor isso daí, porque eu aprendi que COI não faz sentido com você, então fiquei até curioso. E depois, é claro que eu falei para eles que se tratava de um experimento que eu estava tentando fazer, pedi desculpas até por tomar o tempo deles ali, tinha gravado até um vídeo antes, mostrando ali o horário e tudo mais, falando que eu estava gravando esse vídeo, que aquilo ali não era uma recomendação, não era uma indicação, e eu só queria saber quantos deles iriam aceitar. Todos. Confiança é confiança, tá? E não dá para brincar com a confiança que as pessoas depositam no seu trabalho. E eu estou deixando os links desses relatos, desses vídeos, essas matérias que eu falei aqui, na descrição aqui, para você ver que não se trata de invenção minha. É coisas que ex-assessores estão falando. E o último motivo que eu notei é a dificuldade de se fazer um trabalho mais
personalizado, de planejamento financeiro. Não dá realmente e é o mais difícil de você resolver aqui. Se você não tem muito dinheiro investido, um patrimônio muito alto, o seu atendimento nessas assessorias acaba sendo superficial, quase inexistente. É como se realmente o pequeno investidor fosse tratado ali como um peso morto, um empecilho, e ali eles vão dando mais prioridade para os clientes com patrimônio maior. E o assessor, quando ele vai crescendo, ele vai fazendo isso automaticamente. Tem um limite de clientes que você consegue atender bem. Então, se você tenta fazer um trabalho personalizado com cada um, você vai ficar sobrecarregado. Não tem jeito, é humanamente impossível. E aí você vai começando a priorizar quem tem patrimônio maior. E isso vai acontecendo naturalmente. Às vezes você tem que até passar o seu cliente para outro assessor. Por quê? Porque um cliente muito grande te indicou outra pessoa que tem um patrimônio também muito maior e aí a sua carteira vai crescendo e os clientes menores você vai passando. E tem muito assessor que não gosta de fazer isso. O assessor que consegue lidar ali com 40, 60 clientes no máximo e na prática, isso significa que não tem tempo para ficar fazendo um planejamento financeiro decente para cada um desses clientes. Então, o que chega na mesa ali do assessor é uma solução pronta, um produto padronizado ali que ele vai empurrar para um monte de cliente, tudo igual. Tem muita conversa sobre objetivos, sobre necessidades, sobre o que você realmente quer para o seu futuro, o que você realmente tem como objetivo para os seus investimentos. Toma esse produto aqui e pronto. E o cliente mal sabe por que ele está comprando aquilo, mas ele confia. Muitos não têm nem ideia. Quem trabalha com investimentos vai entender o que eu estou querendo dizer. Muitas vezes o cliente nem sabe quais são os seus objetivos financeiros de fato. O consultor de investimentos, na função de planejador financeiro, acaba ajudando nisso também. Só que o assessor ele não tem tempo para ficar discutindo isso. É uma linha de montagem esse atendimento e quem tem um patrimônio menor acaba se lascando ainda mais. É pior ainda, o atendimento não existe, como eu falei, porque o assessor ele não vai ganhar, ele vai gastar esforço com você e não vale a pena em termos de remuneração de comissão. E é por isso que tantos assessores também estão saindo das assessorias, porque quem realmente quer fazer um trabalho personalizado não vai conseguir. E esse, particularmente, é o problema que eu acho mais difícil de resolver, mesmo saindo da assessoria, indo ali montando a consultoria, trabalhando no modelo de fee-based, de sem comissão. É difícil, porque clientes com patrimônio menor realmente não vão gerar a remuneração suficiente. E é isso que eu falo. O que o profissional de investimento deveria falar e ser honesto é: o seu patrimônio é muito pequeno, não vale a pena para você nem para mim eu pegar e te cobrar o valor que eu costumo cobrar. O mais certo seria você realmente cuidar do seu dinheiro, aprender, e é por isso que quem tem pouco patrimônio tem que se virar, tem que estudar, tem que aprender sobre dinheiro, sobre investimentos, é inevitável. Aliás, todos deveriam estudar, nem que fosse um pouquinho sobre isso. E aí já fica o convite até para você se inscrever aqui no canal, deixar o like no vídeo. Aí quando você tiver um valor suficiente para justificar você talvez pagar por um serviço de consultoria, gestão de carteira, fora desse modelo de comissão, que esteja mais alinhado com seus objetivos, aí sim você procura gestoras profissionais sérios, com esse perfil mais alinhado com seus objetivos de longo prazo. Esse foi o vídeo de hoje, fico por aqui. Se você gostou, deixa o like, se inscreve, tamo junto. Valeu!